Então vamos ao primeiro passo. O primeiro passo eu coloquei o planejamento, que ele é de fundamental importância para que você alcance o seu objetivo. Eu coloquei aqui no e-book, estou acompanhando, eu falo da seguinte forma: para que você alcance os seus resultados, você precisa planejar, você precisa organizar a sua mente e estar disposto a querer mudar os hábitos. Então, acredite, é possível que você alcance a partir do momento que você se organize, a partir do momento que você se planeje e dê importância para que você mude os hábitos, para que você consiga ter uma alimentação mais saudável. Vamos lá para o segundo passo. O segundo passo é o passo da substituição. Quando você planeja, organiza, você precisa melhorar e entender um pouquinho sobre os alimentos. E são três alimentos, né? As três categorias, três substituições que a gente fala, que tem fundamental importância para que você alcance o resultado. E você entenda o porquê que você está fazendo isso e qual estratégia você irá tomar para alcançar o seu objetivo. Então, o passo 2, ele fala dos macronutrientes, que são carboidrato, proteína e lipídio. Para que você alcance o seu objetivo, você precisa entender um pouquinho como que é a ação desses macronutrientes no seu corpo. Então, é de fundamental importância que você entenda um pouquinho deles. Então, eu vou começar falando do macronutriente carboidrato. Então, esse macronutriente carboidrato, quando consumido ele em excesso, e principalmente quando a gente fala dos carboidratos simples, o que são os carboidratos simples? É o que vira açúcar muito rápido no nosso organismo, né? E com isso ele tem uma superestimulação da insulina para que capte essa glicose que foi aumentada na corrente sanguínea e fornece aí para o nosso corpo como fonte de energia. Se você consome muito carboidrato, né, em grande quantidade e também de alto índice glicêmico, sobe muita concentração da glicose no sangue e eu disparo uma concentração muito grande de insulina. E isso me dando uma sobrecarga, né, fazendo com que o meu pâncreas produza muito mais insulina para captar essa glicose que está lá na corrente sanguínea. Só que são tantas glicose, tanta energia que o seu corpo não está precisando dessa energia. Aí o que acontece? Estoca em tecido adiposo. Então, o primeiro passo do emagrecimento é você observar quais as fontes de carboidrato você está ingerindo. Então, as orientações que eu sempre dou no meu consultório para meus pacientes é que ele diminua o volume desses carboidratos e observem a qualidade. Então, parar de consumir ou diminuir o consumo dos carboidratos simples e aumentar o consumo dos carboidratos complexos, onde eles têm maior teor de fibras e consigo mesmo vai te dar mais saciedade. Com isso você consome menos carboidrato e não vai dar o pico de insulina, estimular muito o pâncreas a produzir insulina. E com isso, o que a gente tem que observar muito é a função do pâncreas relacionado ao emagrecimento. Quanto mais você hiperestimula a sua insulina, o seu pâncreas, maior o seu ganho de peso. Quanto menos você estimula a sua insulina, mais você está atuando no processo de emagrecimento, menos chance você tem de engordar. Então, eu já falei para vocês uma dica que eu dou de extrema importância: consumir carboidratos complexos e diminuir os carboidratos simples. Então, vamos passando agora, falamos um pouco do carboidrato, vamos passar pela proteína. Importante, a proteína,
ela é de fundamental importância, ela atua na recuperação do tecido, além de dar saciedade. Mas vocês têm que observar também a qualidade da proteína que você está ingerindo. Então é importante vocês observarem isso. Então, consumir uma carne mais magra, evitar excessos de carnes vermelhas, assim vocês terão aí um consumo de menos gordura saturada. Agora vamos falar das gorduras. As gorduras, tem que tomar muito cuidado com as gorduras trans, que as gorduras trans, elas causam toxicidade ao nosso organismo, tanto quanto o açúcar simples, né, quanto também as gorduras saturadas. Então a gordura trans ela é altamente tóxica para o nosso organismo e isso acaba aumentando o processo inflamatório e sendo um grande complicador no processo de emagrecimento. Então, ficar atento principalmente aos biscoitos, além de ter açúcares, tem gordura trans, são altamente inflamatórios. Então, ficar atento às embalagens, né? Então, eu sempre falo, vamos desembalar menos e descascar mais para comer mais os alimentos in natura para que você tenha maior qualidade, além de alto teor de fibras, maior concentração de nutrientes. Então, entre as gorduras, o mais indicado que eu sempre oriento os meus pacientes é cozinhar com óleo de coco. O óleo de coco hoje tem no mercado sem sabor, ele tolera maior temperatura, assim ele não muda a conformidade, a estrutura e mantém ali uma concentração de gordura boa. Então, a indicação para cocção é a gordura, é o óleo de coco. Outra indicação que eu sempre dou no meu consultório para finalização dos pratos é o azeite extra virgem. O azeite extra virgem ele tem uma concentração até muito boa para o nosso organismo. Eu sempre oriento o meu paciente a utilizar ali uma colher de sobremesa, né, para finalizar o prato, ou até mesmo temperar, né, colocar numa salada, porque tem gordura boa, gordura monossaturada, que é a gordura que é protetora cardiovascular. Então é importante observar, consumir uma gordura boa que seja protetora do seu coração. Então nós falamos dos alimentos que são altamente inflamatórios, são eles açúcares, carboidratos de alto índice glicêmico, gordura saturada, muito encontrada em carnes vermelhas, gordura trans, muito encontrada em alimentos industrializados e uma dica que eu sempre dou para todos os meus pacientes, e muito cuidado, eu escrevi isso aqui no e-book, vocês podem acompanhar, eu escrevi bem grande para que vocês tenha isso em mente. Importante a gente alimentar de forma para nutrir o nosso corpo. Então, quando você pensar que você está ingerindo um alimento, você tem que ter o seguinte pensamento: eu estou comendo para nutrir o meu corpo. E muitas vezes as pessoas comem por quê? Por prazer. Ela está pensando somente no paladar e esquece de forma nutricional que é importante você comer de forma que você nutre o seu corpo. Então eu sempre dou essa seguinte dica para os meus pacientes: entenda que o seu corpo é uma máquina, é uma maquinaria, e essa maquinaria, para que ela tenha um bom funcionamento, é importante que ela tenha um bom combustível. E esse bom combustível é importante você fornecer um bom carboidrato, uma boa proteína e uma boa gordura. Você fechando esses macronutrientes, com certeza você terá grandes recompensas na sua saúde e bem-estar, é claro, e isso irá te ajudar também no processo de emagrecimento. Eu coloquei grifado, o refrigerante, ele é altamente tóxico para o nosso organismo, como os carboidratos simples que eu falei para vocês, as gorduras trans e também as gorduras saturadas. Então, evitem, não consuma refrigerante, evitem esses alimentos altamente tóxicos para o seu corpo. Evitar também suco de caixinha. Então, o suco de caixinha, ele é cheio de edulcorante, cheios de corantes artificiais, e isso aumenta o processo inflamatório, que é um grande vilão no processo de emagrecimento.